E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa? Vamos falar aqui do elipsoide, que é essa figura aqui, ó, que eu não sei para vocês que tipo de formato parece, mas para mim, grosseiramente, ela se parece com uma bola de futebol americano ou talvez com uma batata. Enfim, é só uma impressão assim grosseira. Mas ela é uma figura em três dimensões que nós vamos representar então com três eixos: o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Antes de eu falar sobre as equações, vamos dar uma olhada aqui nos aspectos geométricos, esquecendo as equações. Depois eu vou fazer o contrário. Eu vou dar uma olhada nos aspectos da equação e vou esquecer a figura. Depois a gente vai relacionar os dois. Claro, fazendo aqui apenas uma síntese de alguns pontos importantes. Bom, reparem que essa figura aqui, ó, aqui nós temos inicialmente uma elipse. Aqui nós temos uma outra elipse. E ainda aqui uma terceira elipse. E aí você tem que identificar aqui as medidas dos semi-eixos dessas elipses. Aqui, ó, é o A. Claro que aqui vai ser o oposto, o menos A. Aqui é o B. Claro que aqui vai ser o oposto, menos B. E aqui é o C. Então, aqui é o oposto, menos C. Veja que a medida A está sobre o eixo X, a medida B sobre o eixo Y e a medida C sobre o eixo Z. Essas foram algumas características importantes do ponto de vista gráfico. Vamos dar uma olhada agora lá na equação e esquece o gráfico. No segundo membro, que é esse daqui, ó, no elipsoide, a gente sempre vai ter exatamente esse número aqui, ó. Sempre vai ser o número 1. E no primeiro membro, nós sempre vamos ter no elipsoide 1, 2, 3 termos. São 3 termos de segundo grau, 3 termos quadráticos. E repare um outro detalhe muito importante também, que junto com esses termos quadráticos, nós temos que sinal, tudo sinal de mais. Não tem um sinal de menos aqui, e esse é um detalhe importante. Vou repetir aqui então. No segundo membro, sempre o número 1. No primeiro membro, que é o lado esquerdo da equação, 3 termos quadráticos. E aqui tem tudo um sinalzinho de mais junto com esses termos quadráticos. O termo quadrático é o do segundo grau. Além disso, veja que embaixo do x ao quadrado está o a ao quadrado, embaixo do y ao quadrado está o b ao quadrado, embaixo do z ao quadrado está o c ao quadrado. Agora vamos tentar relacionar gráfico com equação. Como é que a gente faz a passagem daqui para lá ou daqui para lá? Primeiro, vamos supor que seja dada a equação. Qual a relação entre esses três números, que são os denominadores, o a quadrado, b quadrado e c quadrado, com as três medidas a, b e c? Veja que estas são o quadrado das três medidas. Então, se você sabe estes números aqui, para você saber estes, é só você usar qual operação? A raiz quadrada. Por exemplo, se aqui for 9, raiz quadrada de 9 é 3, então aqui vai ser 3. Ou se aqui for 25, raiz quadrada de 25 é 5, então aqui é 5. Então a passagem daqui para lá, eu tiro a raiz quadrada. Se eu quiser fazer o contrário, daqui para lá, eu uso a operação inversa de tirar a raiz quadrada, que é exatamente elevar ao quadrado. Então veja que se você tem esta medida, por exemplo, para você saber esta daqui, é só elevar ao quadrado. Por exemplo, se aqui for 9 ao quadrado, aqui vai 81. Um outro detalhe importante é o seguinte. Aqui, o A está no eixo X. Aqui o A ao quadrado está sobre x ao quadrado. Aqui o B está no eixo Y. Aqui o B ao quadrado está no Y, sobre o Y ao quadrado. E do mesmo tipo para cá. C ao quadrado está sobre Z quadrado aqui. E aqui o C está no eixo Z. Portanto, é uma correspondência, né? Aqui é XA, aqui é x ao quadrado A quadrado. Aqui é BY,
Aqui é b quadrado e y quadrado. E aqui é cz, e aqui é c ao quadrado, z ao quadrado. Vamos passar aqui para a parte prática agora, então, para a gente ter condições de fazer um esboço do gráfico. Um esboço é só uma ideia, é quando eu quero um gráfico assim, sem muita precisão, mas para ter uma ideia, sem estar preocupado com uma coisa muito perfeita. Claro, né? Não vai querer fazer uma coisa horrível também, né? Mas não precisa ter um rigor tão grande. Para tanto, vou lembrar aqui com vocês o seguinte. Essa figura aqui é uma elipse, né? Esses pontos que eu vou fazer em rosa agora, eles têm um nome. Eles se chamam vértices. Para a gente desenhar uma elipse nesse caso aqui, ó, supondo que esses pontos rosas são os vértices, é fácil. Vai chegar aqui. Não tem mistério. Ficou fácil porque os eixos estão aqui, ó, com um ângulo de 90 graus. Só que o problema é que quando a gente for fazer o elipsoide, eu vou ter que desenhar elipses e no papel eu vou ter uma situação em que eu tenho, por exemplo, o eixo Z aqui, ó, e o eixo X aqui inclinadinho. Então, no papel não fica um ângulo de 90 graus aqui. Apesar de que você sempre tem que imaginar que o eixo X sai do papel, né? E daí, na realidade, ele forma 90 graus com o eixo Z. Mas a representação que a gente faz no papel acaba não tendo um ângulo de 90 graus aqui. Isso se deve, claro, né? O papel tem 2 dimensões, o elipsoide tem 3, então acaba tendo esses problemas. Enfim, na prática, nós vamos ter aqui, ó, um eixo X, um eixo Z, e os vértices vão estar aqui em rosa aqui, ó. Então a gente vai ter que desenhar uma elipse com esses eixos passando em cima desses vértices em rosa. Como é que vai ser? Vai ser assim, ó. Não ficou muito bom aqui, me desculpe. Teria que ser um pouquinho mais redondo aqui, ó. Agora, aqui é a mesma coisa. Se eu pedisse para você desenhar uma elipse passando em cima desses 4 vértices, vai ficar um desenho mais ou menos assim, ó. Vamos fazer essa aqui de baixo, né? Desenho uma elipse passando por esses 4 pontos rosas, que vamos supor que são os vértices. Então seria uma coisa assim, ó. E por último, ok. Então a gente vai usar isso aqui daqui a pouquinho, no fundo agora, para fazer o esboço de uma situação desse tipo aqui, ó. Nesse caso, olha só. A equação é essa daqui, ó, e eu quero saber o gráfico. Para ganhar tempo, eu já coloquei os eixos aqui e também já coloquei alguns números. Geralmente a gente coloca o eixo Z na vertical, o eixo Y na horizontal e o eixo X inclinadinho. Mas se você quiser uma outra forma aqui, também não tem problema, tá? Pode colocar o eixo Y vindo para cá, por exemplo, ou o eixo Z mais para cá, não tem problema. Qual que é a ideia? Como é que a gente passa daqui para cá? Bom, primeiro você vai ter que calcular quais são os números A, B e C. Lembra como é que a gente faz? Dado a fórmula, para a gente calcular os valores de A, B e C, o que eu faço com os 3 denominadores? Você tira a raiz quadrada dos 3. A raiz quadrada do 4 é 2, a do 16 é 4 e a do 1 é 1. Então, uma medida é o A, a outra é o B e a outra é o C. O 2 eu vou marcar em que eixo? No eixo X. E acabei não colocando aqui. Desculpe. Aqui seria o 2. Aqui, claro, menos 2. No eixo X. O 4 eu vou marcar no eixo Y. Foi o que eu fiz aqui, ó. 4 menos 4 no eixo Y. E o 1 no eixo Z. Então, coloquei aqui 1 e menos 1. Coloquei uma flecha para fora aqui, ó. Se você quiser, poderia colocar o número 1 aqui, só para não ficar dentro da figura, mas não é obrigado. Então, agora a estratégia é desenhar elipses. Aqui nós temos desenhados 3 elipses.
eu vou fazer a mesma coisa aqui. Primeiro, você vai desenhar a elipse usando o 4 e o 1, ou seja, usando que eixos? O y e o z. Aqui, ó. 1 menos 1, 4 menos 4. Essa é fácil de desenhar. Vou fazer um pouquinho mais forte aqui. Essa não tem erro, né? Essa elipse aqui, ó. Tranquilo. Agora eu vou fazer uma elipse usando o 2 e o 1. Ou seja, usando os eixos x e z, que é correspondente ao 2 e 1. Então, agora eu vou usar o 2, também o menos 2, né? E o 1, também o menos 1. Então, a gente vai ter que desenhar uma elipse passando por esses números. Que é, por isso que eu tinha explicado para vocês anteriormente, a situação em que eu tenho um eixo aqui, né? Não formando 90. Então, usando o 2 e o 1, e também os seus opostos, vai ficar assim, ó. E por último, o que falta? Usando o 2 e o 4, que é correspondente aos eixos x e y. Então, 2 menos 2, 4 menos 4. Uma elipse passando em cima desses números, que vai me dar mais ou menos isso daqui, ó. Como eu disse, é um esboço, né? Não precisa ficar perfeito, é só para me dar uma ideia da figura. Então, aqui está representada a figura. Notem a estratégia que eu usei. Foi primeiro usar o 4 e o 1, que é correspondente aos eixos y e z. Depois eu usei o 2 e o 1, que é correspondente aos eixos x e z. E por último, o 2 e o 4, que é correspondente aos eixos x e y. Eu preferi fazer essa ordem, mas você pode fazer a ordem que você preferir. O que importa é você desenhar as 3 elipses, escolhendo de 2 em 2 números, entre as 3 possibilidades, de 2 em 2. Vou fazer aqui um outro exemplo. Então, você tira de novo aqui a raiz quadrada desses números, do 1, do 9 e do 25, tá fácil. Dá 1, dá 3 e dá 5. E aí marca esses números nos eixos. 1 eu marco no eixo x, foi o que eu fiz aqui, ó. 1 e o seu oposto, menos 1. Vou colocar para cima aqui para enxergar melhor. Depois, eu coloquei, vou ajustar aqui, o 3 no eixo y, então 3 e menos 3. E o 5 e também o menos 5 no eixo z, 5 e menos 5. Então, primeiro eu vou desenhar uma elipse aqui, usando o 3 e o 5, ou seja, os eixos y e z. 3 está aqui, o seu oposto está aqui, 5 está aqui, o seu oposto está aqui. Então, nós vamos desenhar uma elipse passando em cima destes 4 vértices. Ok. A segunda elipse é usando o 1 e o 5, que é correspondente aos eixos x e z. Então, aqui agora, pegamos o 1, o seu oposto, menos 1, e o 5 e o menos 5, e vamos fazer uma elipse passando em cima desses números. Ok. E por último, você tem que usar agora o 1 e o 3, que é correspondente aos eixos x e y. Então vamos lá aqui, ó. 3 e, menos 3 e 3, 1 e menos 1. Vamos desenhar uma elipse passando em cima destes números. Fechou o gráfico. Vou deixar uma tarefa aqui para você se divertir, que é esse daqui, ó. X ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 25 mais z ao quadrado sobre 4.
Se você quiser no GeoGebra 3D, dá para você conferir a resposta. Obrigado pela atenção e não esqueça, o poder é de você.